gravar aqui? Tá bom. Bom, eu estou aqui com o Alexandre Mendonça de Barros, que é um velho amigo, né? Velho amigo, mas ele é novo. Eu que sou velho. Ele é um velho amigo, a gente se encontrou muito na FGV, no tempo da agroanálise. E o Alexandre é agrônomo e é economista também, né? Doutor em economia pela FGV, pela Fundação Dom Cabral também, né, Alexandre? Eu sou professor lá e tudo. Fui professor da USP, da GV e agora da Dom Cabral. Pois é, e a família inteira eu conheço. Conheço o irmão, conheço o pai, a gente sempre nos deu muito bem. O Zé Roberto também foi uma pessoa que sempre nos deu muitas entrevistas, né? Então é uma pessoa, é uma família do agro que eu tenho acompanhado esse tempo todo. O sentimento é mútuo, viu, Bruno? A gente gosta muito de você também, viu? Obrigado, Alexandre. Você estava me falando desse quadro maravilhoso que está atrás de você, né? Que é de um pintor espanhol, não, é um pintor... que, na verdade, a minha família, da minha mãe, é espanhola. Uhum. E eu sempre gostei de coisas espanholas. E aí minha mãe ficou amigo aí do Ocimar Versolato, né? O irmão, o Damar Versolato, ele pintava. E aí é um quadro de um toureiro espanhol, que eu acho bem bonito, e minha mãe me deu para lembrar do sangue espanhol, né, que eu tenho na veia. Então, sangue espanhol, ela, né, o lado dela vem da Espanha. E aí eu gosto muito desse quadro, então eu tenho filmado sempre aqui. Cara, você falou da Espanha. Você sabe que uma coisa que tem me marcado nessa pandemia é quando eu olho a Espanha, quando eu olho as ruas da Espanha pela TV, porque, poxa, a Espanha sempre foi um lugar onde que as pessoas saem para a rua às 10 horas da noite, vira noite, vira madrugada, né? Imagino como é que deve ser uma quarentena na Espanha, rapaz. Não, deve ser quase missão impossível, né? Missão impossível. As pessoas. Não, e você vê como é que o mundo está doido, né? Essa semana eu estava vendo uma notícia. A Espanha é a maior produtora de morangos da Europa, né? E eles não estão conseguindo colher os morangos, né? Primeiro, porque não tem imigrante chegando, né? As fronteiras estão paradas. Isso está sendo um problema, na verdade, na Europa inteira, né? A Alemanha já começou com aviões para buscar imigrantes. A Suécia, muitos imigrantes que vêm da Romênia, né? Da Ucrânia, o pessoal vem para colher nessa época e essa migração não está acontecendo por causa da doença, né? Então, um dos desafios que a agricultura europeia está vivendo hoje, eu diria até americana, talvez, né, já nas plantas de frigorífico americano está um desastre, né? Estão fechando uma atrás da outra, né, Bruno? E porque assim tem plantas com 100 funcionários doentes, etc., simplesmente fecharam, né? E agora tem uma discussão entre os agricultores americanos, porque, primeiro, a faixa etária é muito mais alta, né? Todo mundo é bem mais velho, em geral é um produtor acima de 60 anos, que o filho ajuda, o filho já tem 40, 50, e aí estão com medo até de ter problemas no plantio, atualmente na colheita, né? No caso europeu, mas até no plantio, mesmo com máquinas muito poderosas, etc., porque eles dependem basicamente da modelo familiar, né? Se alguém fica doente, vai atrasar o plantio. Então, você vê que confusão, só reforçando, né? Eu pego o caso espanhol, que coisa doida, né? Porque tem que segurar e, ao mesmo tempo, tem que trabalhar, né? Que é um fenômeno que nós brasileiros estamos conseguindo fazer, né? Manter a atividade agrícola, na verdade, talvez no melhor momento em termos de movimentação, né, Bruno? Diferença muito grande, né? O que nós estamos vendo no Brasil do que está acontecendo no mundo. Natan, o Alexandre, o Natan, eu entrevistei o Natan Herskovitz, difícil falar o nome dele, né? Que é do Sindicafé da BIC, né? O Natan estava me falando que talvez tenha um problema mais ou menos igual a esse por causa da colheita de café, porque o pessoal da colheita de café tem mais ou menos 60 anos ou mais, né? Exatamente. Não, é super desafiador, né?
E você vê, em que pese que se pega o café, os plantios novos, dá para mecanizar, a gente tem muita área de café em morro, né? Seja no Espírito Santo, seja... Então, de fato, e veja, né, Bruno? A gente tem em várias empresas, é muito bonito o que foi feito aqui no Brasil, né? As contingências, todos os protocolos que foram adotados para minimizar o problema de doença nas companhias, né? Mas na mão de obra cafeeira é uma mão de obra volante, né? Às vezes para colheita, etc. Então é desafiador mesmo, né? Porque você, por mais que você coloque os protocolos na sua propriedade, as pessoas vêm de outros lugares, né? Você não sabe direito se a gente não consegue identificar em 15 dias se a doença está lá ou não está, enfim, não tem teste abundante. Realmente é bastante desafiador o cenário que tem diante de nós para algumas culturas, né? Mas no caso do café, né, Bruno, não dá para reclamar em termos de preço, né? Porque vai o safrão, a coisa doida desse, né? Aí de novo, o pessoal comprando café a rodo porque está fazendo estoque nos Estados Unidos, na Europa, tem medo de ter bloqueio, o café não chegar, então o café subiu em dólar, com a maior safra que nós vamos colher na história, com o real depreciando. Quer dizer, eu achava que o preço de café ia virar R$ 400, 420, e a gente está vendo café de 580, quase beliscando R$ 600 a saco. E o consumo, Alexandre, o consumo está em alta, né? Porque o pessoal está tomando café em casa, né? Não, é inacreditável, porque assim, você fica em casa o dia inteiro, tá certo? E um cafezinho cai bem. Aí você pega, eu estava vendo suco de laranja, o pessoal da Citrus BR estava me falando que eles fizeram aí uma pesquisa, tá? E estimam que nos Estados Unidos cresceu 40% o consumo de suco de laranja desde que essa paralisação começou, que as gôndolas dos supermercados americanos desapareceu o suco de laranja. Por quê? Suco previne gripe, tá certo? É uma coisa importante, traz vitamina, etc. E um produto que as pessoas viam como um produto que engorda, que né, veio perdendo o mercado nos Estados Unidos e na Europa, voltou radicalmente. Então, o suco subiu em dólar, o câmbio depreciou. Você imagina o valor do suco de laranja em reais, né? Então, duas cadeias nós estamos mencionando aqui, que, sim, o cuidado com a colheita, porque depende muito de mão de obra, né? E cadeias que, no caso da laranja, a gente está estimando uma safra bem menor. O café, além do que, tem uma safra gigantesca a ser colhida. Então, é uma renda cafeeira muito alta, né, que a gente está vendo. E os produtores estão aproveitando para vender para o ano que vem, né, alongar as suas vendas. Eu acho que é quase um milagre, né? Todo mundo caindo e, de repente, você vê alguns setores do agro brasileiro na contramão de tudo que você está acompanhando no mundo, né? É realmente inacreditável. Agora, triste é a cana, né? Porque o preço do petróleo despencando, preço negativo, né? Nunca vi uma coisa dessa. E aí, de repente, você pode ter um problema sério com o etanol, já está tendo problema de consumo, né? de redução do consumo. E aí eu fiquei pensando, eu até escrevi sobre isso. Pô, além de ser um patrimônio nacional, é um patrimônio da humanidade o etanol, né? Porque é um combustível limpo, renovável. Ele é o futuro. O petróleo é o passado, né? Então, como é que nós vamos salvar esse futuro, né? Aí eu acho que você tem toda a razão. E eu acho que, analiticamente, Bruno, a gente tem que separar nessa confusão duas classes de produtos agrícolas. Uma coisa são os alimentos, outras coisas são os não alimentares, né? Porque se a gente pegar alimento, nesse momento, todo mundo vai comer. Ou seja, você pode baixar sua renda, tá certo? Você vai mudar a sua cesta de consumo, vai crescer a participação do alimento na sua cesta de consumo, etc. Então, alimento tem que ter, bens de higiene tem que ter, tá certo? Todo mundo aí fazendo máscara, álcool, tomando cuidado, né? Álcool gel, né? Álcool gel. Então, um pedacinho muito pequeno de toda a produção de álcool brasileira. Agora, tudo que é não alimento, flor, borracha, tá certo? E da grande cadeia, o caso do álcool, você tem dois problemas, né? Uma é o que você já chamou a atenção, caiu o preço para caramba, só que derrubou o consumo. Então, o que tem que fazer? As usinas têm que começar a colher, né? Vão colher e vão ter que gastar o capital, que é altíssimo, para fazer esse investimento de colheita,
e, ao mesmo tempo, não vão ter a receita, porque normalmente você começa a produção, já começa a produzir álcool, vender, isso vai te ajudando o fluxo de caixa, né? E pagando a própria. Certo. Agora, quando você não, você vai ter que ter capital para estocar, porque não vai vender. Então, a gente levantando aí no mercado, a primeira semana foi uma semana de queda de paralisação, uma semana de 80% de queda de consumo. Depois caiu para 60%, agora o pessoal está estimando 45% a 50% de queda de consumo, volume mesmo absoluto, se comparado a uma semana equivalente do ano passado, né? Então, o que vai acontecer é que vai ter que estocar aí 3, 4 meses, enquanto nós vamos sair dessa paralisação, né? Vamos começar a aumentar a circulação, provavelmente o consumo vai crescer, mas ainda assim é meio inexorável que você tem que acumular estoque, né? Então, realmente, Bruno, uma conta que a gente fez, que eu acho que é importante dividir com todo mundo, é que essa safra vai ser muito mais açucareira do que foi no ano passado, porque o açúcar está com uma margem muito melhor. Então, você vai ter uma redução já na produção total de álcool esse ano. A gente estima aí 4, 5 bilhões de litros, talvez diminua, tá? Que é, mais ou menos, se ficar em metade do consumo mensal aí por 3, 4 meses, Bruno, é mais ou menos o que nós vamos deixar de produzir esse ano, se voltar à normalidade o consumo a partir de agosto, setembro. Então, se nós olharmos para o ano inteiro, eu não vejo grande problema oferta e demanda desequilibrar, tá? Mas nesse momento, você não tem o consumo, eu tenho que ter caixa e capital de giro para aguentar o carrego desse estoque, né? Uhum. Então, assim, uma mensagem boa, tá? É uma mensagem assim, pelo menos nós vamos produzir o que enxuga, né? Lá na frente não vai sobrar um estoque provavelmente muito grande. Agora, precisamos pilotar essa transição aí dos 4 meses. Quais são as propostas, né? Tirar o imposto de PIS/COFINS sobre o álcool, tá certo ou não? Para sobrar mais dinheiro na mão do usineiro, acabar sobrando um pedaço para o distribuidor também. Você tem a proposta de ter uma linha de crédito grande, com juro baixo, para carregar esse estoque e pagar daqui a 2 anos. E a outra proposta é a CID, né? Que é subir o imposto à gasolina, para subir o preço da gasolina, compensando essa queda abrupta. E aí o álcool, pelo menos, tem um nível de preço melhor. E eu sou francamente defensor das 3 políticas, porque, de fato, Bruno, é um ativo brasileiro, eu acho que assim, levaram muitos anos, né, para a gente construir essa capacidade produtiva, essa tecnologia brasileira, motor para isso, tá certo? Tem todo um contexto raríssimo no mundo, tá? Quase único, na verdade, e que a gente não pode, né, de maneira alguma, perder um ativo desse num negócio que é uma paralisação súbita, tá certo? Que a gente sabe que vai passar, né? Vamos dizer, demora, a vacina demora, mas vai vir, né? O remédio, estamos descobrindo, mas também estamos desenvolvendo um monte de terapêuticos, né? Então, assim, é um desperdício muito grande. E os benefícios ambientais, né? Exatamente. Se você vê o que São Paulo mudou, né? A gente aqui em São Paulo, o pessoal tirando foto maravilhado com o pôr do sol. São Paulo. É isso. Você vê os mapas, a geografia em cima da China, né? O que mudou o ar, tá certo? A hora que a paralisação aconteceu, todo mundo meio abobalhado, né? Nós que estamos acostumados com a poluição. Então, realmente, o benefício é gigantesco, né? Tem que ser computado socialmente esse benefício ambiental. Então, de fato, eu acho que merece socorro, né? Até porque não é uma coisa permanente, é uma coisa, né, momentânea, né, Bruno? Alexandre, muita gente tem falado assim, o pessoal mais, vamos dizer assim, religioso, fala que nós estamos vivendo um castigo, tal, né? O pessoal que não é religioso, o pessoal fala que isso pode ser uma consequência, né, de alguma questão, vamos dizer, até ambiental, né, que nós não soubemos proteger o planeta, tal. Qual que é a sua visão sobre essa pandemia? Então, Bruno, já que nós estamos aqui numa conversa informal, né? Meu pai tem um grande amigo que eu gosto muito dele, que é o ex-ministro importante no Brasil, João Sayad, né?
Uhum. economista, e é uma pessoa muito culta, e eu gosto muito dele. E um dia, há uns 20 e tantos anos atrás, né, ele me encontrou, eu fui na Faculdade de Economia aí da USP, ele me encontrou e falou: Alexandre, eu li um livro que eu lembrei muito de você, porque você gosta de biologia, né? Foi fazer agronomia, e eu queria que você lesse esse livro. Naquela época não existia a Amazon, né? Você Uhum. comprar um livro em inglês, você tinha que de fato ir, né? E ele foi para Nova York e me trouxe o livro. Esse livro chama Plagues and People, As Pestes e as Pessoas, né? Uhum. E conta a história das grandes pestes que assolaram a humanidade, que foram muitas, né? E dizimaram milhões de pessoas, né? Certo. A peste espanhola, que é muito citada hoje, em 18, tá certo? A estimativa é que, para o tamanho da população de hoje, seria equivalente a morrer 50 milhões de pessoas, né? Que é um negócio absurdo. Absurdo. Isso, e a que se deve a maior parte dessas mortes? Ela se deve a vírus ou bactéria mutantes que normalmente vêm de algum animal silvestre. Essa mutação, no mais das vezes, passa para algum animal doméstico ou vem diretamente para o ser humano, se ele se aproxima do animal, mas muitas vezes tem um hospedeiro intermediário que acaba passando para o ser humano, tá certo? E essa mutação, nós não estamos preparados para se proteger dela, o nosso corpo não tem os anticorpos preparados para isso, causam essas grandes epidemias que a humanidade já viveu. E se nós voltarmos para essa epidemia, ela é muito característica, né? Eu tenho citado essa história, que acho que pouca gente conhece adequadamente, mas a China vem vivendo, né? O sistema alimentar, deixa eu só mudar a conversa. O sistema alimentar do mundo, ele foi sendo construído para tentar minimizar o impacto de vírus, de bactérias sobre a cadeia alimentar, tá certo? Então a gente foi se afastando dos animais silvestres, porque tem uma dificuldade muito grande de você se defender disso, e foi construindo uma cadeia alimentar, especialmente no caso da proteína animal, que tem vacina, que evita doença, tá certo? Que tem um ambiente de proteção para justamente evitar um contágio, né? Mas, por exemplo, a influenza H1N1 é uma doença que dá em frango, está dando em vários países do mundo nesse momento, em Peru, isso passa para o ser humano. Então, existem doenças a serem evitadas e tem todo um protocolo de, se aparecer a doença, notificar a Organização Mundial de Saúde Animal, fechar a granja, abater os animais, enfim, tem protocolos que nós fomos desenvolvendo, a humanidade foi desenvolvendo ao longo do tempo, para evitar essa disseminação de doenças. Veja bem, o que aconteceu na China, né? Em agosto de 18, apareceu uma doença, né, que é o maior temor da suinocultura, que é a peste suína africana. Veio do leste europeu, que há anos está convivendo com essa doença, entrou na Rússia, provavelmente da Rússia na Mongólia, ou direto na China, ou através da Mongólia chegou na China. Bruno, disseminou essa peste. Essa peste não tem como curá-la, ela não tem uma vacina, não tem um remédio. A única cura é evitar que a doença se dissemine, abatendo todos os animais, enterrando, queimando, isolando a granja por 6 meses, certo? E ainda assim, olha, tem relatos, a Rússia foi o que melhor controlou a doença, eles fizeram um vazio sanitário de 1 ano nas granjas. E ainda assim, 10% das granjas, quando foram recolonizados, o vírus voltou a atacar. Então, o que aconteceu? Conforme a doença se espalhou, você tem que isolar uma área para evitar que o porco ou a carne saia de um raio de 100 quilômetros do foco da doença, e a doença vai pipocando, você vai tendo um monte de raio. O que aconteceu? Os produtores começaram a ficar desesperados, não conseguir vender seus porcos, começaram a matar, e o próprio governo chinês fala em 42% de queda no rebanho chinês, que é de porco, que é 60% do rebanho, era, né, 60% do rebanho mundial, e consumia e produzia quase metade da produção de carne de porco, que é a carne mais consumida do mundo, graças aos chineses. Você imagina desaparecer quase metade do rebanho chinês de suínos. O preço do porco explodiu no segundo semestre. Por essa razão, a arroba de boi estourou no fim do ano aqui para R$230, porque
passamos a exportar um volume de carne absurdo para a China. E esse preço gigantesco, que triplicou, é o maior preço nominal já registrado na China de porco, tá certo? Isso induziu o chinês a comer muitas outras carnes, tá certo? Inclusive aumentar a frequência de consumo de animais silvestres. Os animais silvestres sempre existiu na China, é muito valorizado, mas as feiras livres, convivendo com animais vivos, silvestres, acabaram trazendo uma mutação, que foi batizado de SARS-CoV-2, da classe geral aí de coronavírus, que gerou essa nova doença, porque é um vírus novo, uma mutação. Então, de novo, Bruno, nós estamos repetindo o que a história nos ensinou das grandes epidemias, né? Provavelmente esse vírus veio do morcego, o morcego contaminou alguns animais silvestres, aparentemente foi detectado um bichinho que chama pangolim. Esse pangolim consumido perto, né, de outros animais, acabou gerando essa mutação. Espalha o vírus na China, tá certo? Os chineses conseguiram controlar, mas obviamente com a globalização, a movimentação de pessoas, o vírus começou a se espalhar. Então, veja as conexões, né, de um sistema alimentar, a importância de você ter protocolos sanitários para evitar essas gigantescas crises, né? Aí entra geopolítica, economia, né? Aí começa um jogo muito fome, maior, tudo, né? muito maior, dispara um jogo muito maior e mostra como a gente tem que estar instrumentalizado. Primeiro, como sistemas de produção de alimentos, eles têm que ir para o mesmo rigor que nós temos no Ocidente. Certo? A gente tem que ter, imagina um país como o Brasil, chama atenção qual que é a institucionalidade que você tem que ter para funcionar o seu sistema alimentar. Ou seja, nós temos que ter no Brasil, né, se alguma granja aparece qualquer tipo de doença, ela tem que ser isolada rapidamente, tá certo ou não? E os animais têm que ser controlados. Então, o sistema sanitário, que nós acho que temos um bom sistema sanitário, embora eu acho que precisamos investir em mais coisas, tá certo? Mas o Ocidente desenvolveu padrões sanitários que nós, brasileiros, temos, em alguma medida, por nossa competência própria, em grande medida, eu diria, mas, em alguma medida, pela pressão, né? Eu sempre cito isso, a gente brigou muito com a Europa, né? que no fundo, para criar barreiras à entrada do nosso produto, vai exigindo coisas que por vezes não faz sentido, tá certo? Rastreabilidade total do GAN, você sabe bem, né? Você acompanhou toda essa discussão. Agora, bem ou mal, numa hora que dá uma caca desse tamanho, a gente construiu uma institucionalidade que elevou a barra da produção brasileira, tá certo? Nós estamos muito mais acostumados a lidar com essas questões, né? Nós temos protocolo dentro das empresas, com cuidado sanitário, com cuidado das próprias pessoas, etc. Então, a hora que apareceu o problema, a nossa reação, a nossa institucionalidade, ela nos protegeu, né? Muito mais do que em diversos outros países nós estamos vendo. Acho, Bruno, eu estou falando demais, tá? Mas assim, só para colocar para você, eu acho que a China vai mudar. Acho que a China vai mudar demais, viu, Bruno? Nós vamos ver uma transformação no sistema alimentar chinês. Tá certo? Eu acho que agora vai ser para valer, né? Porque quando deu o SARS em 2003, e isso é uma coisa que eu estou ouvindo e está me irritando um pouco, vocês desculpem a sinceridade, tá? Está me irritando essa imagem que foi produzido em laboratório, os chineses fizeram isso. Isso aí é terrível. Então, sabe, as pessoas não estudam, né? Às vezes não acompanham o que está acontecendo e começam a criar essas construções que eu acho que são muito negativas, né? Mas por que os chineses e os coreanos estavam mais instrumentalizados para segurar o vírus, especialmente os coreanos? Porque o SARS, quando apareceu em 2003, apareceu na China, certo? Apareceu um foco, né, na Coreia. O SARS tinha uma característica muito mais complicada para o vírus, mas não para nós humanos. Qual que é a característica complicada? Ele tinha uma letalidade mais alta. Então, se o vírus mata o seu hospedeiro rápido, ele não consegue espalhar tanto. Concorda comigo, Bruno? Porque esse vírus que nós estamos vivendo, sobre o olhar do vírus, né? Se a gente fosse o vírus,
ele é brilhante, porque ele não mata tanto e espalha muito rápido. Então, sob a ótica de multiplicar, né, a sua população, Sim, esse vírus é espetacular. Só que o que aconteceu? Quando o SARS migrou, né, e apareceu um caso na Coreia, acabou morrendo gente dentro do hospital, foi um caso na Coreia. E o SARS é uma classe geral de coronavírus. Então, o que aconteceu? A medicina, a ciência chinesa, especialmente coreana, foi aprendendo aquele negócio. Montaram um kit de diagnóstico, montaram uma estratégia, sabe? Foi um negócio tratado como alta ciência durante 17 anos. Tá certo? Não? Então, assim, por ter vivido o problema e o SARS não explodiu como no mundo, nós não aprendemos. E eles sim. Então, eles estão instrumentalizados para lidar com a doença. Você pode ser crítico no seguinte sentido: demorou para a China avisar o mundo, isso tudo bem, tá? Se tivesse avisado um mês antes, se tivesse alertado, tá? Essa talvez seja uma crítica válida, mas dizer que é algo criado, até porque, se foi, não foi uma bela estratégia, porque, na minha opinião, os chineses vão sofrer as consequências. Muitos países vão optar por voltar a produzir vários produtos dentro de casa, ou seja, e não depender dessa importação chinesa, né? Ficou evidente, num momento como esse, que uma série de bens essenciais saem de um único lugar, tá certo? E que se esse lugar parar, não vamos nem pensar em termos geopolíticos, etc., mas em termos de risco. Se para o fornecedor de tudo, você concentrou o risco demais, né? Então, se não é nem para entrar na questão geopolítica, que aí eu acho que só vai reforçar o argumento, eu não tenho a menor dúvida que a China vai perder potência em termos de ser o que é hoje o grande, né, produtor global de uma série de produtos, de uma série de cadeias. E eu acho que se for, né, na imagem, e não foi, tá? Porque essa história que eu estou contando, Bruno, olha, assim, eu não gosto de ficar falando, eu falei, não sei o que, essas coisas me irritam um pouco, mas nós alertamos nossos clientes em setembro de 2018, tá, para a peste suína africana, e dissemos, este é o maior assunto agrícola do mundo, porque a gente sabia que a carne suína é a maior carne consumida no mundo, no maior país consumidor e produtor, na pior doença que existe, tá? Então, isso teve consequências muito grandes, mas veja o ponto principal: todos os problemas vieram de um sistema sanitário imperfeito, tá certo? E isso vai mudar na China e tem implicações muito grandes, desculpa, para nós brasileiros também. Bom, falei demais, desculpa aí. Uma última questão, que daqui a pouco esgota nosso tempo aqui, temos um tempo, que é o seguinte: a gente está num país que é um dos grandes produtores mundiais, né, de agrícolas, né? É um grande produtor, tem uma safra fantástica, tem muita comida, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem visto nos jornais a informação de que a miséria vai crescer demais aqui no Brasil, né? Tem gente que não vai ser alcançada por esses planos emergenciais, né? E a gente está vendo assim, merenda escolar que não chega mais às crianças, né? Esse pessoal que não é alcançado pelos planos emergenciais. O que você acha que, de repente, o agro poderia fazer para ajudar essas pessoas que não têm, que vão ficar sem comida? Perfeito. Primeiro, dizer o seguinte: a comida no Brasil, se comparada a outros lugares do mundo, ela é muito barata, né? Relativamente, por exemplo, à China, tá? Um preço, para ter uma referência, do porco normal na China seria um preço de $3 e pouco, tá? O quilo no atacado. Essa semana o quilo aqui em São Paulo estava R$5, $3 e pouco daria um quilo na China, equivalente aos nossos preços, tá, de R$18, tá certo? Então, só para dar uma referência, e esse preço é o preço normal, só que agora ele triplicou, você entendeu? Então, nós estamos falando de preços em níveis 10 vezes maior até, tá? Então, isso só para dar uma dimensão do que a Revolução Agrícola Brasileira permitiu aos brasileiros, né?
A nossa renda per capita, que é muito mais baixa que dos países ricos, né? Um quinto da renda, nós consumimos, né, de alguns países, desculpa, um terço, um quarto, um quinto, nós consumimos 90 e tantos quilos de carne por habitante ano, ao passo que um país rico consome 120, ou seja, relativamente, para nosso nível de renda, tá certo? Nós temos um consumo alto. E por quê? Porque é mais barato, certo? Então, pela fartura. Agora, evidentemente, nós temos um contingente de gente muito pobre, muito miserável, que a renda é extraordinariamente baixa e que vai sofrer uma restrição de renda muito grande. Os canais de distribuição de comida, eles estão sofrendo, porque a escola, né, que é o lugar que as crianças têm a sua merenda, elas estão fechadas. Como é que eu faço para atender essas crianças que muitas vezes vão na escola para ter a comida do dia, tá certo? Então, eu acho que não há um problema de oferta. Esse é um ponto importante, que é diferente de vários lugares do mundo. Não é um problema de oferta. Não é um problema de oferta. É um problema, nesse caso, de renda e de assistência, porque vai ter que ser feita uma transferência de renda. Seja dando comida, seja dando dinheiro, né? E eu acho que a gente está demorando um pouco, né? Essa resposta natural. O Brasil é um país gigante, uma população gigantesca, tá certo? Então, a gente está vendo aí a doação de cesta básica, né? Eu acho que eu nunca vi tanta solidariedade no Brasil, né? Um movimento muito grande. E estou sentindo isso no agro, né? Um sentimento assim, nós precisamos produzir, o agro não pode parar, o agro é saúde, né? As pessoas têm que ter comida. Então, há um movimento. O problema é que há um problema de canal, né? De transmissão. Esse é o grande problema. Né? Esse é o desafio. Né? Bruno, eu acho que nós vamos começar a sair das paralisações. Isso vai começar a afrouxar, tá? Não vai ser voltado daqui a 2 semanas todo mundo, mas vai começar a ter uma movimentação. Então, eu acho que nós estamos nas nossas 2 piores semanas, tá? Ainda por vir, tá? Para as grandes capitais, porque as cidades menores, né? Eu tenho dito isso, eu não sou especialista nisso, tá, Bruno? A gente passa o dia lendo, estudando. Eu acho que não faz sentido ter o mesmo tipo de paralisação uma cidade pequena, uma cidade como São Paulo, tá certo? Que eu costumo dizer o seguinte, eu pego o trem aqui perto da Marginal para ir atender meus clientes. Eu convido qualquer um que acha que não é perigoso, que deveria estar circulando em São Paulo, às 6 da manhã pegar o trem, 7 horas da manhã e ver se ali não é a maior fonte de contágio possível. Uma realidade paulistana, uma realidade no Rio de Janeiro, uma realidade... É evidente que não tem nada que ver com uma cidade pequena do interior de 2, 3 mil pessoas, que come todo mundo em casa, tá certo? Se usar máscara, se respeitar, né, eu acho que a gente consegue conviver de outro jeito. Então, num certo sentido, a gente vai começar a voltar, tá certo? A uma certa normalidade, diminuindo essas tensões de não ter o canal de entrega, tá certo? Mas não é de se jogar fora que, eventualmente, a gente tem que ter novas paralisações, né? Vamos ver. Porque, para não ter novas paradas, o comportamento social tem que mudar muito. Tá? Então, a gente tem que usar máscara, tem que ter esse distanciamento, tem que respeitar, tá certo? Se a gente seguir todos os protocolos possíveis, eu acho que a gente consegue lidar com a doença, tá certo? Alessandro, então, eu vou ter que encerrar porque está terminando o nosso tempo, daqui a pouco eles cortam a gente. Porque o Zoom tem esse negócio, né? 40 minutos, pá, corta. Né? E eu queria me despedir antes de você, agradecer a sua participação aqui, foi muito legal. Vamos ter outros papos. Né? Só queria fazer uma pergunta rápida para você. A hora que você sair dessa quarentena, o que você pretende fazer? Qual é a primeira coisa que você quer fazer? Eu quero andar a cavalo, Bruno. Tá bom. É a coisa que eu mais quero. Eu sonho todos os dias em poder sair para andar a cavalo. Legal. É o número 1. Número 1. Tá bom. Vamos ver se você logo pode andar a cavalo. Eu quero comer uma comida japonesa, que eu estou com saudade. Que maravilha. Bruno, um prazer enorme falar contigo, viu? Um grande prazer falar com você, dar um abraço para toda a sua família aí e vamos sair dessa, né? Vamos sair, não? Estamos perto de sair. Estamos saindo.
Estamos perto, se Deus quiser. Tá bom. Valeu, Grande abraço. grande abraço.